Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo das derivadas. Vamos falar sobre a derivabilidade de uma função em um intervalo. Uma função y igual a f de x será derivável em um intervalo aberto, finito ou infinito, se tiver uma derivada em cada ponto do intervalo. Será derivável em um intervalo fechado de a até b se for derivável no interior dessa faixa, de x igual a a até x igual a b, e se os seguintes limites, no caso, aqui seriam os limites que correspondem às derivadas calculadas na extremidade do intervalo. Por exemplo, aqui temos uma função dentro do intervalo de a até b, onde a função está representada por essa linha azul. Aqui no caso, quando a gente calcula a derivada nas extremidades, se a gente considerar a derivada calculada na extremidade esquerda, a gente só pode calculá-la quando este h, que seria o intervalo Δx, tende a zero pela direita. Porque senão, se o h fosse negativo, tendesse a zero pela esquerda, ele estaria antes do ponto A. No caso aqui, quando a gente calcula a derivada na extremidade direita do intervalo, no caso no ponto B, quando a gente aplica aquela definição de derivada, a gente tem que fazer o h tender a zero pela esquerda. No caso, o h é negativo, tende a zero por valores negativos. Logo, quando a gente soma o h, o b mais h, estaria antes do ponto B. Isso significa que se a função está definida dentro do intervalo a até b, então as derivadas que são calculadas são limites unilaterais nos limites do intervalo. No caso, a derivada é calculada na extremidade esquerda do intervalo, o h tende a zero por valores positivos, e no caso, na extremidade direita do intervalo, o h tende a zero por valores negativos. Derivadas à direita e à esquerda pode ser definida em qualquer ponto do domínio de uma função, se for no ponto dentro do intervalo. E como a derivada é obtida a partir do limite, as regras consideradas para a existência do limite também vão ser aplicadas no caso das derivadas. Uma função terá uma derivada em um ponto se e somente se tiver derivadas à direita e à esquerda nesse ponto, e se essas derivadas laterais forem iguais. Ou seja, no caso da derivada tomada em um ponto qualquer, essa derivada vai existir se, quando a gente fizer o limite de h tendendo a zero pela direita, obtivermos o mesmo valor de derivada quando nós fazemos o limite de h tendendo pela esquerda. Ou seja, o limite bilateral tem que existir também para a derivada. Então vamos ver este exemplo. Y é igual a módulo de x. No caso, essa função módulo de x não é derivável na origem. Vamos verificar aqui, Então, este é o gráfico do módulo de x. Como foi dito anteriormente, a função módulo de x ela vai ser igual a menos x se x for negativo, ou seja, menor do que zero,
Então, quando x é negativo, ela vai mudar o sinal de x, fazendo a função ser positiva. E se x for maior ou igual a zero, a função módulo de x vai ser igual ao próprio x, que é esse intervalo para x maior ou igual a zero. Então, se nós derivarmos essa função, por exemplo, se for derivada à esquerda de x igual a zero, derivando essa função menos x, nós obteremos para a derivada o valor de menos 1. Quando x for menor do que zero. E se nós derivarmos a função à direita de zero, quando derivarmos x, nós obteremos a derivada igual a 1. Este seria o gráfico da derivada. Quando x for menor do que zero, a derivada vai ser menos 1. E quando x for maior do que zero, a derivada vai ser igual a 1. No ponto onde x é igual a zero, o valor da derivada não existe. Porque exatamente no ponto x é igual a zero, o coeficiente angular da reta tangente vai ser menos 1. Se fizermos o h tendendo a zero pela esquerda, o valor da derivada calculado vai ser menos 1 no ponto zero. E se fizermos o h tendendo a zero pela direita, o valor da derivada vai ser igual a 1. Então, como os limites, apesar de existirem, são diferentes nesse ponto zero, então, exatamente nesse ponto zero, a derivada não vai existir. Então, essa função módulo de x vai apresentar uma descontinuidade nesta derivada. Isso ocorre quando acontece uma variação abrupta em um ponto de uma função. No caso aqui, em x igual a zero. Uma variação abrupta ou então uma quebra na função. E isso vai implicar numa descontinuidade na derivada. E aqui nós temos os seguintes teoremas. Diferenciabilidade ou derivabilidade de uma função implica em continuidade na mesma. Logo, se a função for contínua em um dado ponto, ela também vai ser derivável. E também há o teorema do valor intermediário para derivadas. Se A e B são dois pontos quaisquer de um intervalo em que f é derivável, então a derivada de f assume qualquer valor entre a derivada da função no ponto A e o valor da derivada no ponto B. Então esse teorema ocorre para qualquer função que for contínua, inclusive para a derivada. Se a derivada de uma função for contínua, então ela vai obedecer à propriedade do valor intermediário para derivadas. Agora vamos ver outros exemplos no caso de derivadas envolvendo função seno e função cosseno. Então vamos ver esse exemplo 1. A gente tem aqui que y é igual a x² menos seno de x. Então vamos ver aqui. Então, y é igual a x² mais seno de x. Aqui a derivada, a gente simplesmente aplica aquela regra da soma de funções.
Então, derivada de x ao quadrado o 2 desce multiplicando x e o expoente decresce de 1. Então nós temos aqui 2x e a derivada do seno de x vai ser cosseno de x. E aqui na letra B, nós temos que y é igual a seno de x dividido por x. Então, antes de resolver essa letra B, vou apresentar a regra da derivada da divisão de duas funções. Então, nós temos regra da divisão. Vamos supor que nós tenhamos a divisão de duas funções de x. Y é igual a u dividido por v. Essa função nós podemos escrever como y é igual a u vezes v elevado a menos 1. Aí, se nós quisermos derivar essa função, nós podemos aplicar a regra do produto nessa função adaptada. Então, a derivada de y vai ser igual a aqui a gente deriva a primeira vezes mantém a segunda função, que é v elevado a menos 1, mais, agora a gente mantém a primeira e deriva a segunda função, que é v elevado a menos 1. Esse aqui a gente vai derivar. Só lembrando que isso aqui é a regra do produto, né? Agora aqui, esse v elevado a menos 1 a gente pode voltar para o denominador, mudando o sinal do expoente. Então aqui nós temos que a derivada de y é igual a u', que é a derivada de u, dividido por v. O v volta para o denominador, mais u vezes... Agora a gente vai derivar o v elevado a menos 1. Como o v é uma função de x, a gente aplica a regra da cadeia. Então o menos 1 desce, né, o expoente. Vezes v elevado, aí o expoente decresce de 1. Então fica menos 2. Agora deriva a função interna, que é v. O v é uma função de x, então a gente tem que derivar pela regra da cadeia. Esse menos 1 a gente pode jogar fazendo o jogo de sinal aqui. Então a gente vai ter que derivada de y
é igual a derivada de U sobre V menos a gente multiplica por V' dividido. Aí esse V elevado a menos 2 a gente pode jogar para o denominador mudando o sinal do expoente. Aí fica B ao quadrado. Então aqui a gente tem uma subtração de duas frações, só que aqui os denominadores são diferentes, né? Aqui a gente pode fazer na primeira parcela essa fração tem o mesmo denominador se a gente multiplicar e dividir aqui por V, né? A gente multiplica e divide por V. Então nós temos que a derivada de y é igual a U'(V) dividido por V ao quadrado menos UV', que é a derivada de V, dividido por V ao quadrado. Então, a gente tem como resultado que a derivada, né, vai ser deriva a primeira, mantém a segunda função, menos. Agora, a gente mantém a primeira e deriva a segunda função. Dividido por V ao quadrado, que é o denominador comum. Logo, se tivermos a função y igual a U dividido por V, a sua derivada vai ser igual a deriva a primeira, mantém a segunda, menos mantém a primeira, deriva a segunda, dividido por V ao quadrado, que é a segunda função. Então, esta aqui vai ser a regra da divisão. Então, voltando ao exercício, vamos calcular a derivada dessa divisão de funções, que é seno de x dividido por x. Então, seno de x dividido por x. A derivada vai ser igual, a gente vai aplicar a regra da divisão. Deriva a primeira, deixar indicado primeiro aqui. Vai ser a derivada de seno de x vezes x menos, agora mantém a primeira, que é seno de x, vezes, agora deriva o x.
dividido pela segunda função ao quadrado, né? Que é o denominador. Então divide pelo denominador ao quadrado. Lembrando aqui, né? Relembrando aqui a regra da divisão. Então y é igual a u sobre v, duas funções de x. A derivada vai ser igual a deriva a primeira, mantém a segunda, que é o denominador, menos. Agora mantém a primeira e deriva a segunda função, dividido pelo denominador ao quadrado. Que é isso que a gente está aplicando aqui. Então, continuando, derivada de seno vai ser igual a cosseno. Cosseno de x vezes x menos seno de x vezes 1. Dividido por x ao quadrado. Então nós temos que a derivada de y, o x pode passar para frente do cosseno para não confundir com o arco, né? A gente vai ter x vezes cosseno de x, seno de x vezes 1, resulta em seno, fica menos seno, dividido por x ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a derivada de seno de x sobre x, que é x vezes cosseno de x menos seno de x dividido por x ao quadrado. Agora vamos ver exemplo envolvendo a função cosseno. A derivada do cosseno de x vai ser menos seno de x. Então vamos ver esse exemplo 2. Y é igual a seno de x vezes cosseno de x. Aqui, para derivar, nós aplicamos a regra do produto. Então a gente deriva a primeira, né, que é o cosseno. Vai ser cosseno de x vezes cosseno de x, mantém a segunda, né? Mas agora a gente mantém a primeira função, que é o seno de x, e deriva a segunda, que é o cosseno, né? Então vai ficar vezes menos seno de x. Lembrando aqui a regra do produto, né? A gente tem aqui y é igual a u vezes v, produto de duas funções de x. Nós temos que a derivada vai ser igual, deriva a primeira, mantém a segunda função, mais mantém a primeira função e deriva a segunda. Que é isso que foi aplicado aqui, né, quando foi derivada essa função y. Então, continuando, nós temos que a derivada de y vai ser cosseno ao quadrado de x
E esse menos vai fazer jogo de sinal com mais. Então vai ficar menos seno ao quadrado de x. Então essa vai ser a derivada da função seno de x vezes cosseno de x. Agora vamos considerar a letra B. A letra B, a gente vai ter que y é igual cosseno de x dividido por 1 menos seno de x. Então aqui a gente vai aplicar a regra da divisão. Então a derivada de y vai ser, a gente deriva a primeira função, que é cosseno de x, vezes mantém a segunda, que é o denominador, menos, agora a gente mantém a primeira função, que é o cosseno de x, e vai derivar a segunda função, que é o denominador. Tudo isso vai ser dividido pelo denominador ao quadrado. Menos seno de x ao quadrado. Então agora aqui a gente executa as derivadas. Então a derivada do cosseno vai ser menos seno de x vezes 1 menos seno de x menos cosseno de x vezes, aqui no caso a gente vai derivar 1 menos seno de x, a derivada de 1 é 0 e derivada do seno é cosseno, só que aqui já tem um sinal menos, né? Então vai ficar menos cosseno de x. Tudo isso dividido por menos seno de x ao quadrado. Continuando, aqui nós distribuímos menos seno de x dentro dos parênteses. Então, menos seno de x vezes 1 dá menos seno de x. E menos seno de x vezes menos seno de x vai dar mais seno ao quadrado de x. Agora esse menos cosseno vai multiplicar com menos cosseno, vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Dividido por menos seno de x ao quadrado. Agora aqui a gente pode só eliminar esses parênteses, né?
Isso aqui vai ficar menos seno de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por 1 menos seno de x ao quadrado. Essa soma das duas últimas parcelas do numerador é uma relação trigonométrica, né? A gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Então, nós teremos que a derivada de y vai ser igual a... Esse 1 pode jogar na frente do menos seno. Menos seno de x dividido por 1 menos seno de x ao quadrado. Aqui nós podemos cortar o numerador, que é 1 menos seno de x, com o quadrado. Então corta aqui, né? E aqui em cima vai sobrar 1. Então a gente vai ter que a derivada de y vai ser igual a 1 sobre 1 menos seno de x. Então, esse vai ser a função derivada de cosseno de x dividido por 1 menos seno de x. Aqui, só a título de formulário para consulta, nós temos derivadas de outras funções trigonométricas. A derivada da tangente de x vai ser secante ao quadrado de x. A derivada da secante de x vai ser igual a secante de x vezes tangente de x. A derivada da cotangente de x vai ser igual a menos cossecante ao quadrado de x. E a derivada da cossecante de x vai ser igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Essas derivadas podem ser calculadas aplicando identidades trigonométricas e as regras de derivadas já vistas. Por exemplo, vamos considerar a derivada da função tangente, só para exemplificar. Tem essa expressão aqui que a gente quer demonstrar. Então a gente tem y é igual a tangente de x. No caso, essa função a gente pode escrever como y é igual a seno de x seno de x dividido por cosseno de x. Para derivar essa função, aplicamos a regra da divisão. Então a gente deriva a primeira, que é o seno de x,
vezes mantém a segunda, menos, agora a gente mantém a primeira e deriva a segunda, que é o denominador. Tudo isso dividido por cosseno de x, que é o denominador, ao quadrado. Então isso vai ser igual, derivado do seno é cosseno, cosseno de x, vezes cosseno de x, menos, agora seno de x, derivado do cosseno é menos seno de x, dividido por, no caso esse denominador pode ser escrito como cosseno ao quadrado de x. Então teremos que derivada de y é igual ao cosseno ao quadrado de x. Aí menos seno de x vezes menos seno de x vai ser mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Esse numerador vai ser igual a 1, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que é a identidade que a gente já conhece. Então isso vai ser igual a 1. Então a gente vai ter que derivada de y é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado de x. E aqui a gente pode escrever esse termo tirando esse quadrado em evidência no numerador e denominador. A gente vai ter 1 sobre cosseno de x ao quadrado. E esse 1 sobre cosseno de x vai ser igual a secante de x. Então a gente vai ter que a derivada de y vai ser igual a secante ao quadrado de x. Então aqui a gente demonstrou, né, que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Vamos ver mais um exemplo dessa lista, que é esse segundo caso aqui, né? Vamos demonstrar a derivada da secante de x. Então no caso a gente tem
y é igual a secante de x, que é igual a 1 sobre cosseno de x aqui a gente pode escrever como cosseno elevado a menos 1 de x, já que a gente pode passar esse denominador para o numerador invertendo o sinal do expoente. De 1 para o expoente seria 1, né? Aí agora fica menos 1. Então, quando a gente for derivar, a gente vai aplicar aqui a regra da cadeia. Então, a função mais externa é a função potência, que é elevado a menos 1. Então, menos 1 desce. Aí o expoente decresce de menos 1. Então, vai ficar cosseno elevado a menos 2 de x. Agora a gente deriva a função interna, que é o cosseno. Deixar indicado aqui. Pela regra da cadeia, a gente tem que derivar ainda o cosseno. Então a gente tem que a derivada de y é igual. Aqui a gente vai ter menos 1 vezes a derivada do cosseno de x vai ser menos seno de x. E esse cosseno elevado a menos 2 de x, a gente pode passar para o denominador, né? Invertendo o sinal do expoente. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x no denominador. Então aqui, né, a gente tem menos 1 vezes menos seno de x. Faz o jogo de sinal. A gente vai ter que y' é igual a seno de x. Esse cosseno ao quadrado de x a gente pode escrever, né, como cosseno de x vezes cosseno de x. A derivada de y, a gente pode reescrever nessa divisão da seguinte forma. Vai ficar seno de x dividido por cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Então no final a gente tem que essa divisão de seno sobre cosseno vai ser a tangente de x. Vai ser igual a tangente de x. E esse 1 dividido pelo cosseno de x vai ser a secante de x. Então aqui, na verdade, já chegou na expressão, né? Só tocar aqui os fatores, né? A gente obtém que essa derivada vai ser igual a secante de x vezes tangente de x. Então já demonstrado a derivada da secante, né, de x. E a demonstração das outras
derivadas seguem procedimento análogo. Aqui, mais um pouco sobre o significado da derivada. Todas estas afirmações referem-se à mesma coisa. O coeficiente angular de y é igual a f de x no ponto x igual a x0. 2. O coeficiente angular da tangente à curva y igual a f de x no ponto x igual a x0. A taxa de mudança ou taxa de variação de f de x em relação a x no ponto x igual a x0. A derivada de f no ponto x igual a x0 e essa definição, que é limite quando h tende a zero de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Então, todas essas expressões são sinônimos e se referem à derivada da função no ponto x igual a x0. A derivada também pode ser aplicada para encontrar máximos e mínimos de uma função, pois nesses pontos de máximo ou de mínimo a derivada vai ser igual a zero. Isso eu vou falar mais detalhes no próximo módulo, que o próximo módulo vai tratar de aplicações práticas das derivadas, que pode ser problemas de otimizações, como nesse caso aqui, que nós queremos achar mínimos e máximos de funções, também problemas de taxas relacionadas, que são problemas onde a aplicação da derivada é bastante útil. E essa tabela, que é mostrada ao final dos slides, é uma tabela de derivadas que pode ser usada para consulta. Então, por exemplo, esse aqui, y é igual a u elevado a n, onde u é uma função de x. Então aqui a gente aplicaria a regra da potência, onde n é o expoente constante. Então aqui a gente desce o n multiplicando a função potência e decresce o expoente de 1. E como o u é uma função de x, a gente aplica a regra da cadeia, né, que é a derivada de u no final. Então todas essas derivadas já considera a regra da cadeia, pois expressa em termos de u, que é uma função de x. Aqui seria a regra do produto, né? Deriva a primeira, mantém a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. Então aqui tem a derivada de várias funções, né? Função exponencial na base genérica A, da função exponencial na base E, a derivada da função logaritmo na base A, e assim por diante. Aqui nós encerramos os aspectos teóricos da derivada. Na próxima aula faremos exercícios sobre o assunto. Então, até a próxima.